Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de True Crime com a Xi. A história de hoje é muito chocante, por isso eu vou começar a meter avisos antes de começar o vídeo para pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de coisas. Foram avisados. Se vocês repararem que eu estiver a olhar muito para os lados ou assim, é porque eu vou estar a ler a história, porque eu não consigo decorar tudo, porque é muitos detalhes, é muitas coisas que tenho que dizer e sinceramente é quase impossível decorar isto tudo. E também peço desculpa se eu não conseguir pronunciar bem os nomes. Então, a história de hoje tem como personagem principal uma rapariga que chamava-se Fan Manyi, acho que é assim que se diz, me peço desculpa. Ela nasceu em 1975 e a sua vida desde o início foi muito difícil. Logo na infância ela foi abandonada pelos pais, o que deve ter sido super traumatizante, e viveu em um orfanato para meninas em Matawai, em uma cidade chamada Kowloon. Ela viveu nesse orfanato até aos 16 anos, porque eles acreditavam que uma pessoa de 16 anos já tinha condições suficientes de trabalhar e se sustentar. E por isso os orfanatos não permitiam os adolescentes com mais de 16 anos que continuassem a morar lá. Eu não sei se até hoje é assim, mas era assim que antigamente eles lidavam com as crianças que moravam em orfanatos. O que aconteceu depois disso teve muita consequência da forma como a Fan Manyi foi tratada pelas autoridades ao ser despejada do orfanato. Ela era jovem, precisava de dinheiro e não tinha nenhum lugar para ir, não tinha família e estava na rua desabrigada. Ela começou a ter contato com as drogas e se prostituir para ganhar dinheiro, porque sinceramente nesta situação o que ela poderia ter feito não se sabe, porque vocês entendem, quando uma pessoa está numa condição dessas é muito complicado ganhar algum tipo de dinheiro para ter uma casa ou assim, por isso infelizmente muitas mulheres se submetem a esse tipo de estilo de vida para terem algum dinheiro. E isto não é para julgar ninguém, porque cada um faz o que tem que fazer para ganhar a sua vida, e isso foi o que ela encontrou para poder sobreviver. E foi aí que, em maio de 1996, aos 21 anos, ela conheceu o seu marido. Ela também era uma pessoa com vícios, principalmente em drogas. Eles começaram a morar juntos. 2 anos depois, em 1998, eles tiveram o seu primeiro e único filho. Os vizinhos nessa época estavam acostumados a acordar de madrugada com gritarias vindo da casa dos dois, e muitas dessas gritarias eram por causa de violência doméstica. Devia ser uma coisa completamente abusiva, doentia e tóxica. E ainda tinham uma criança pequena no meio disto tudo. Aos 23 anos de idade, a Fan Manyi conseguiu um emprego como recepcionista numa discoteca. Foi em 1997 que, ao trabalhar nessa discoteca, ela conheceu um homem chamado Chan Man-kyung. E esse senhor era uma péssima pessoa. Ele era um socialite de Hong Kong, de 34 anos, era traficante de drogas. Por outro lado, a Fan Manyi, como nós já sabemos, era viciada em drogas, então já de início eles tinham algumas coisas em comum e acabaram formando uma amizade. Nós temos conhecimento que muitos usuários de drogas possuem muitos problemas com dinheiro, porque manter o vício é muito caro, e esse foi o caso da Fan Manyi, infelizmente. Ela não era herdeira, pelo muito contrário, e por isso ela estava afundada em dívidas e precisava de ganhar dinheiro. Foi aí que, em 17 de março de 1999, ela simplesmente teve a brilhante ideia de roubar. Mas quem que ela quis roubar? Claro, foi o Sr. Chan Man-kyung, a pior pessoa que ela podia alguma vez pensar em roubar, ou a pior pessoa que ela conhecia. A carteira dele tinha cerca de $2.000 nesse dia, o que era bastante dinheiro para ela. O pior nessa situação toda foi que, quando ele percebeu que tinha sido roubado, ele soube exatamente quem tinha feito. Porque no dia estava num bordel dentro de um quarto sozinhos, então não havia muitas pessoas que pensar quem foi, porque se eles estavam só lá os dois juntos,
quem mais poderia ter roubado? Como ele era um senhor envolvido com tráfico e com máfia, ele sabia exatamente o que fazer numa situação dessas. E ele virou o jogo. E ele obrigou a Fan Mani a pagar os $2.000 de volta e disse que por causa disso ela lhe devia mais $10.000 de juros. No entanto, ela acabou por conseguir $2.000 rápido. Ela acabou por conseguir $2.000 rápido e foi logo entregar para ele. Mas quando ele viu aquele montante de dinheiro, ele nem queria saber para os $2.000 e perguntou se ele iria receber os $10.000 de juros. Ela disse que não tinha conseguido, mas que precisava de um tempo a mais para conseguir juntar e pagar o que ela devia. Já que era uma quantidade muito grande de dinheiro e ela nem sabia onde arranjar esse dinheiro. Tipo, $10.000. Onde é que eu vou arranjar $10.000? E claro, ao ouvir isso, o Sr. Chan Man-hyuk ficou super insatisfeito porque ele queria ganhar aquele dinheiro fácil, mas ele deixou passar e foi encontrar dois amigos naquele dia. Long Xing-cho, de 27 anos, e Long Wei-long, de 21 anos. E aí, o que é que se pode pensar? O que é que 3 pessoas vão fazer com uma rapariga? Eles praticamente orquestraram um plano de dar o troco na Fan Mani, já que ela estava em dívida com o Chan Man-hyuk. Eles foram até a casa dela, entraram à força e a raptaram. O intuito dos 3 era fazer com que ela pagasse o que devia através de favores sexuais, já que ela era prostituta. Mas eles não contavam que pouco tempo depois esse plano começaria a dar muito, mas muito errado. Quer dizer, muito mais errado do que já era. E também vou mencionar que eles os 3 faziam parte de uma máfia chamada Tríade de Hong Kong, ou Tríades Chinesas. Atualmente as Tríades Chinesas de Hong Kong e Macau têm como grande fonte de lucros os crimes do colarinho branco, contrabando e fraudes em apostas de jogos. Eles também eram muito conhecidos na época por crimes de extorsão, espionagem, assassinatos, tráfico de armas e prostituição. Resumindo, eles eram um grupo de mafiosos super perigosos, com hierarquia e códigos de conduta super rígidos. Depois de raptarem a Fan Mani, eles já levaram até um apartamento muito curioso em Hong Kong. Esse apartamento tinha 5 quartos e era bem grande. E a cena mais bizarra deste apartamento e deste caso em geral é que esse apartamento estava completamente decorado com Hello Kitty. Vocês conhecem a Hello Kitty? Eu tenho a certeza absoluta, desde pequenas, que especialmente as raparigas têm visto muito a Hello Kitty desde pequenas. Imaginem só esta cena, tipo, bué da bizarra. Estás a entrar num apartamento completamente decorado da Hello Kitty da cabeça aos pés. Do teto ao chão, neste caso, né? E era absolutamente tudo decorado com a Hello Kitty. Era as cortinas, tinha peluches, roupas da cama eram da Hello Kitty, era tudo da Hello Kitty. Para além de estar decorado, super decorado com a Hello Kitty, o local estava super nojento, era muito sujo e isso, para mim, quando eu li acerca disso, eu fiquei com arrepios, porque metendo-me na pele da vítima, tipo, estás a entrar num apartamento decorado da Hello Kitty, já é bem sinistro. Depois está tudo bué sujo, tipo, ainda mais aterrorizante. Logo no primeiro dia, a Fan Mani foi super, hiper, mega abusada e violentada sexualmente pelos 3. Chan Man-hyuk, que já tinha aumentado 5 vezes a multa, parecia estar insatisfeito com aquilo tudo e aumentou ainda mais, o que não fazia sentido porque ela jamais conseguiria pagar. Imaginem só isso, tipo, roubas $2.000 do chefe da máfia, depois ele acrescenta $10.000 de juros e ainda para mais, ainda és raptada, ainda te batem, te abusam sexualmente e ainda aumenta mais o raio da dívida. Este caso é super chocante mesmo, super chocante, porque acho que vocês não estão preparados
pelo que aconteceu depois disto. O que aconteceu foi, já que ela ali estava muito vulnerável, eles a usaram para descarregar tudo o que eles estavam a sentir. Toda a raiva, toda a frustração, tudo. E ela não tinha absolutamente nada a ver com o que eles estavam a sentir e apenas eles estavam a descarregar nela. Mas cada vez o tempo foi passando, os abusos pioravam, viravam tortura e sadismo. Foi nessa época que Chan Man-hyuk começou a namorar com uma menina de 13 anos. 13, e ela chamava-se Melody. Por acaso, a Melody foi levada nesse apartamento onde a Fan Man-yi estava e ela ajudava a torturá-la. Uma das coisas que eles faziam para torturá-la, a Fan Man-yi, era derreter um canudo de plástico e deixar ele pingar no pé da Fan Man-yi. Imaginem uma coisa de plástico ou tipo cera ou uma vela, vocês queimam e aquilo começa a pingar. Era isso que eles faziam no pé dela, nos pés. E aquilo criava muitas bolhas. Quando eles se cansavam de estar a queimar o canudo de plástico e deixar pingar nos pés dela, eles queimavam os pés dela e ainda por cima batiam nos pés dela. A situação já é muito má e, para além disso, eles colocaram óleo de pimenta nas feridas e obrigaram ela a beber isso. Obrigaram-na a beber o óleo de pimenta, tipo picante, piripiri. Mas sinceramente acho que isto que eu vou dizer agora não se compara a nada do que acabei de dizer. Além de todas essas coisas, eles a obrigavam a sorrir e a dizer que estava feliz. E se não fosse convincente, eles batiam com mais força. Em muitas dessas torturas a Melody também participava, mas por questões de acordo judicial que ela assinou, o que ela fazia não pôde ser divulgado. Ainda assim, eram coisas muito sérias e muito pesadas. Em um dos seus depoimentos, ela disse que muitas vezes, enquanto a Fan Man-yi estava amarrada, os homens ficavam a jogar videogame ou a ver televisão, como se estivessem tipo numa roda de amigos, estão a chilar. A situação da Fan Man-yi era tão má, mas tão má, que a Melody também disse que ela parecia uma boneca quebrada. Muitas vezes eles colocavam restos de comida nos ferimentos dela e forçavam-na a beber urina e comer fezes. No 15º dia do rapto, ela já não conseguia mais se mexer. Os homens decidiram então pendurá-la, para poder ficar mais fácil de continuar a torturá-la. Depois de um mês de tortura, a Melody acordou em um dia e percebeu que ela estava morta. Ao avisar os três homens, enquanto eles não sabiam o que fazer com o corpo da vítima, decidiram jogar videogame. E foi aí que Chan Man-hyuk teve a ideia de desmembrar o corpo da vítima, e na cabeça dele isso dificultaria no conhecimento do corpo dela. Mas eles não pararam por aí. Eles colocaram o corpo dela em uma banheira para poder cortar todos os membros e logo depois, eu avisei no início do episódio, não avisei? Então pronto. Logo depois disso eles cozinharam os membros do corpo dela para evitar o cheiro. A Melody também contou em seu depoimento que Long Shin-cho a chamou para ver a cabeça de Fan Man-yi na panela, mas ela ficou com muito medo e disse que não queria ver aquilo. Vocês estão a imaginar essa situação toda? É só bué-da, mas bué-da aterrorizante, bué-da arrepiante. Eu estou aqui e estou arrepiada outra vez. Eu estou arrepiada. Tudo isso durou cerca de 10 horas e eles sentiram muita fome depois de acabarem. E aí, simplesmente, eles cozinharam um macarrão no mesmo lugar que estavam a cozinhar as partes do corpo de Fan Man-yi. E, como se isso não bastasse, eles colocaram o crânio dela dentro de um peluche gigante da Hello Kitty. E mantiveram os dentes e alguns ossos dentro de sacos de plástico no frigorífico. Nesse momento, Melody começou a ter vários sonhos e alucinações com a vítima e foi por causa disso que ela foi até
a polícia denunciar. E a polícia achou que esses sonhos eram na verdade a consequência do sentimento de culpa que ela tinha por tudo que ela tinha visto e participou, mas além disso a menina também estava sob efeito de drogas. Depois da confissão de Melody, os polícias foram até o apartamento e encontraram tudo. Os polícias encontraram o DNA dos 3 homens em todos os cantos do apartamento. O caso foi a júri popular, mas imaginem só, os 3 homens responsáveis pelo crime estavam a ser acusados por uma menina de 13 anos, mas eles negaram absolutamente tudo. Inclusive disseram que ela devia ter morrido de overdose, já que ela usava drogas. Olhem os escrúpulos que eles têm de dizer assim. Não. Os 3 foram condenados por homicídio culposo porque, embora eles tenham matado a Fan Man-yi, essa não era a intenção do crime. Obviamente isso deixou a população muito chocada e ninguém acreditou que fosse possível essa condenação. Claro que era tão óbvio que eles sabiam perfeitamente o que estavam a fazer e não era só tipo, não era esta a intenção do crime, não sei o quê, não sei o quê. Mesmo que não acontecesse uma morte, eles já estavam a cometer um crime muito grave. Quer dizer, vários crimes muito graves. O trio foi condenado à prisão perpétua em dezembro de 2000, com possibilidade de liberdade condicional em 20 anos de cumprimento de pena. Depois da condenação, houveram vários relatos de casos sobrenaturais envolvendo a Fan Man-yi. O médico forense encarregado do caso disse que no tribunal tinha um cheiro de corpo em decomposição e que, além disso, teve um momento que as luzes começaram a piscar quando falaram o nome da vítima. Uma mulher que não sabia do assassinato alugou um apartamento no mesmo prédio da Fan Man-yi. Ela e uma amiga disseram para a polícia que ouviram sempre uma mulher a chorar, mas não havia mais ninguém no apartamento. Tempos depois, o prédio foi vendido e acabou por se tornar um hotel. Mas vocês lembram-se que eu mencionei que a Fan Man-yi tinha um filho? Então pronto, vocês devem estar a se perguntar e o que aconteceu com o filho dele. Ele é um estudante em Singapura, não se lembra absolutamente nada da mãe, mas usa um colar dela que a polícia deu para ele. E é tudo. Eu sinceramente nem sei mais o que dizer acerca deste caso porque é só super chocante e arrepiante. É muito triste, mas mesmo muito triste. Os 3 senhores não tiveram nenhuma, mas nenhuma ponta de respeito nem nada pelo que eles fizeram com a rapariga. Eles podiam simplesmente dizer: olha, roubaste-me, devolve-me o dinheiro. Simples, mas não. Tiveram que fazer as coisas que fizeram. Foram muito horríveis, mesmo muito horríveis. E eu sinceramente não tenho palavras, eu simplesmente fiquei chocada, aterrorizada. É mesmo muito, mas muito triste saber que alguém passou por isso, é que ela foi torturada e estava viva. Pronto, é o final deste episódio, espero bem que tenham gostado, não do acontecimento, né, mas tipo de eu ter contado esse caso para vocês, porque não sei se conheciam este caso, que é mais conhecido por o caso da Hello Kitty, e eu a primeira vez quando ouvi falar disso eu fiquei tipo, por causa da Hello Kitty, como assim? Eu ainda pensei que fosse tipo a história da boneca Hello Kitty, porque vocês, não sei se vocês tiveram esses pensamentos, mas eu sempre achei a boneca Hello Kitty bué da sinistra, porque ela não tem boca. Quando vi esse caso eu pensei que era a história do que inspirou para fazer essa boneca, vocês estão a entender? Mas não, é um caso da Hello Kitty, mas não é da boneca Hello Kitty, é porque o sítio onde a rapariga foi torturada era da Hello Kitty, estava decorado da Hello Kitty. Não se esqueçam de comentar o que é que vocês acharam deste caso, qual é a vossa opinião neste caso, e se vocês tiverem alguma sugestão de casos para eu trazer aqui, escrevam também aqui nos comentários. Subscrevam no canal para mais, porque próximo sábado vai ter mais, sábado ou sexta, normalmente é sábado ou sexta, mas se calhar agora vai ser mais sexta-feira, e até a próxima, pessoal.